Extrusão de filmes. Vamos aproveitar essa aula introdutória só para quem está assistindo ter uma ideia do que seria uma videoaula no processo de extrusão de filmes no Instituto Avançado do Plástico. Então, extrusão. Existe hoje no Brasil em torno de 12 mil máquinas de conformação de plásticos, 13 mil máquinas. Dessas, em torno de 4 mil são máquinas extrusoras de tubos e perfis, extrusoras balão. Nós temos no Brasil em torno de 3.200 e extrusoras planas em torno de 1.300. Então, isso representa 14% do total de máquinas de processamento de plásticos. É um universo extremamente importante, pouco estudado, né? As literaturas são muito escassas em português. E por isso nossos cursos nessa área despertam um enorme interesse. Nós fizemos um levantamento em 2014 e observamos que no Brasil levantamos 61 empresas fabricantes de máquinas extrusoras de plásticos. Porém, algumas com tecnologia que beirando o rudimentar, né? Dessas 61, menos de 10% são empresas que têm tecnologia extremamente avançada. O processo de extrusão começou com um desafio que foi dado a Arquimedes, que a gente não sabe se ele é grego ou ele é italiano, né, que ele era um pesquisador, um matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo. E pouco se sabe da sua vida, né, mas ele era um dos cientistas mais famosos da antiguidade, que nasceu em 287 a.C., na cidade de Siracusa, na Itália, e morreu em 212. Segundo sabe-se, a nacionalidade dele é grega, mas naquela época, né, filho de Fídias, que também foi uma personalidade muito importante nessa época, e a obra mais importante dele foi o Palimpsesto de Arquimedes, que era aquele contador de areia que é considerado um dos primeiros relógios que a humanidade conheceu. O seu interesse dele veio a partir da necessidade de transportar água de uma região mais baixa para uma região mais alta, e aí ele desenvolveu esse sistema, né, utilizando um parafuso, conhecido hoje como parafuso de Arquimedes. Como tudo era feito em madeira naquela época, como não tinha força motriz, ser girado à mão ou girado com o pé, né? Tanto faz girar a rosca como girar o cilindro, o efeito é o mesmo. Dessa primeira ideia genial, né, foi aplicado depois para aplicações industriais, como na fabricação de tijolos, na fabricação de salame, picotar carnes e também na fabricação de massas. Então, esses são os primeiros exemplos de extrusoras. Aqui a gente vê uma extrusora em perfil, né, sendo que os elementos mais importantes aí, o motor, que pode ser de corrente contínua ou corrente alternada. Se for de corrente contínua, ele próprio tem permite variação de velocidade, senão tem que fazer uso do inversor de frequência. O motor ele tem muita rotação, mas pouca força, então eu uso uma caixa redutora que converte essa rotação, que é a velocidade angular, em força, ou em torque. Esse torque é transmitido à rosca, né, que vai girar e empurrar o material para frente, né? Então a máquina extrusora nada mais é do que uma bomba. E ela cumpre várias funções. A primeira função é transportar o material, a segunda é comprimi-lo, fundir, a terceira é homogeneizar. Esse conjunto todo se chama plastificar. O aquecimento para a redução da viscosidade, para a fusão do material, é dado pelas resistências elétricas que aquecem esse cilindro e também pelo atrito, pelo cisalhamento gerado pelo material aqui internamente dentro da rosca. Aqui eu tenho um conjunto de termopares, onde eu controlo a temperatura do cilindro. Tá? A temperatura do cilindro nem sempre corresponde à temperatura da massa plástica, porque aqui eu tenho a adição do calor por atrito, que nem sempre é considerado por quem trabalha no processo de extrusão, que até é mais importante do que o calor fornecido pelas resistências elétricas. Aqui eu tenho uma placa quebra-fluxo que veio já causar aqui uma certa contapressão aqui no conjunto, melhorando a homogeneização do material, melhorando a mistura, a plastificação e fazendo com que o ar que entra junto com esses grânulos, ele comece a encontrar uma pressão maior para o deslocamento para frente e ele retorna e sai pelo funil. Essa placa, além de segurar as telas, que retém materiais estranhos, também tem um conjunto de furos que visa transformar esse fluxo turbulento do material plástico aqui num fluxo aqui bem harmonioso, num fluxo laminar.
Daqui para frente eu vou ter uma matriz que vai dar a forma ao material e um sistema de resfriamento que visa manter a forma. Então, resumindo, o conjunto de extrusão resume-se a extrusora, que tem a função de plastificar, a matriz, que tem a função de conformar, de dar a forma, e o sistema de resfriamento, que pode ser um sistema com calibrador, se for um tubo, pode ser um sistema de um banho de água, se for uma mangueira, pode ser uma calandra, se for uma chapa, um filme plano, ou pode ser também um anel de ar, né, se for um filme balão. A estabilidade da forma é dado por esse sistema, né, que vem depois da matriz. Aqui está um exemplo do que seria um conjunto, né, um conjunto de extrusão de filmes tubulares, né? Aqui resumindo cada parte, né? Motor, redutor, funil, cilindro, rosca, sistema de resfriamento, adaptador, matriz, né? Sistema de inflamento, anel de ar, de estabilização, aqui a saia, o balão, o sistema de puxamento, aqui os rolos puxadores, né? Os rolos guia. E aqui eu posso ter uma unidade de tratamento para aumentar a tensão superficial desses filmes, e aqui o sistema de embobinamento. Então, de uma forma bem simples, aí resumindo, esse aqui seria um sistema de extrusão de filmes tubulares, tipo um saquinho de arroz que você acha aí, filme, um saquinho de arroz, um saco de feijão, um saco de farinha, uma sacola de supermercado, são filmes obtidos por esse processo. Aqui é um filme de alta densidade, sacolinha de supermercado, rolinho picotado, que apresenta esse pescoço alto, tentando aumentar a orientação no sentido transversal das moléculas, minimizando a facilidade de rasgo no sentido de extrusão do filme. Já aqui eu tenho uma máquina, né, que está extrusando um filme de baixa densidade pelo formato do balão. Aqui exemplos de máquinas extrusoras de filmes apresentados em feiras internacionais. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tiver mais interesse, contate, né, o Instituto Avançado do Plástico. Nós estaremos aqui à disposição para tentar, né, atender, superar as suas necessidades.